Hoje eu quero convidar vocês a virem comigo numa viagem horripilante e cheia de mistério. Vocês teriam coragem de vir comigo? Roda a vinheta. Boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Rafael, para quem não me conhece, e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao meu canal, ao canal de vocês, Occult World, essa grande e mega escola de magia e ocultismo. Galera, hoje eu quero convidá-los e convidá-las a virem comigo num passeio, numa viagem, mais uma vez, de volta ao tempo, para a gente juntos descobrir as reais e verdadeiras origens de uma festa que até hoje vem ganhando força e mais força e mais força. É uma festa mundialmente comemorada. Hoje a gente vai falar sobre o Halloween. Essa grande e mega festa que ela é cultuada, ela é comemorada por todo mundo. Alguma vez você já pulou o Halloween? Com certeza sim, né? Mas vocês sabem a real origem dela? De onde tudo começou? De onde ela veio? Não? Hoje a gente vai falar sobre isso. Mas antes da gente dar início, eu quero pedir para que vocês façam o nosso ritual de praxe, que é: se inscreva no canal, compartilhe com o máximo de pessoas, deixe o like e ative o sino. Fazendo essas 4 coisinhas, galera, o YouTube vai entender que vocês gostam do meu conteúdo e toda vez que eu publicar algo novo aqui no canal, ele vai recomendar para vocês. Perfeito? Vamos começar a aula, galera? Vamos dar início à nossa aula. Aula iniciada. Galera, como vocês podem ver aqui, eu tentei caracterizar um cenário, né, simples e básico, mas para entrar no clima de Halloween. Até eu também estou vestido, né? Tentei me vestir de uma maneira para entrar no clima, até tem umas pulseirinhas aqui de caveirinha, os cordãozinhos, roupa preta e tudo mais, né? Bom, galera, o que é o Halloween? Qual é a sua real origem? Para a gente tentar entender de início, galera, a gente tem que botar uma coisa na cabeça. Primeira coisa, assim como o Natal, e assim como o Carnaval, e assim como a Páscoa, o Halloween ela é mais uma festa pagã e não cristã. Halloween, Natal, Carnaval, Páscoa, todas essas festas têm a sua origem pagã e não cristã. O cristianismo veio depois, descobriu sobre essas festas e tentou acabar com elas do seu jeito, mas não conseguiu. Ou tentou criar outras festas, outras comemorações, outras datas comemorativas por cima delas, mas também não conseguiu. Então essa é a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente, quando se trata de festas pagãs, onde o cristianismo tentou derrubar. Perfeito? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou deixar aqui em cima o link dos vídeos sobre a origem do Natal
e a origem do carnaval para vocês aí verem, tá bom? Vai aparecer aqui agora em algum canto aqui, perfeito? Perfeito. Então vamos lá, galera. Qual é a origem do Halloween? A origem do Halloween, ela se dá o seguinte, ela se dá pelo povo celta ou os druidas, perfeito? Tudo começou por eles, onde naquela noite, que era o final do verão e início do inverno, naquela noite, quando eles comemoravam o Samhain, eles acreditavam que naquela noite específica era onde o véu que dividia o mundo dos mortos e dos vivos ficava mais fino, ficava mais estreito. Ou seja, os espíritos ou qualquer coisa que vinha do mundo espiritual tinha facilidade de passar para o nosso mundo físico, nosso plano terreno. E assim, o contato entre espíritos e vivos era mais fácil de se ter. Então eles acreditavam que naquela noite o mundo dos mortos tinha facilidade de passar para o nosso mundo dos vivos. Perfeito? Então a origem do Halloween começa a partir daí. Perfeito. Depois, galera, conforme o tempo foi passando, a Igreja Católica ela teve consciência desses atos, dessas tradições, e criou por cima uma outra tradição, uma outra data comemorativa, que foi no dia 1º de novembro, onde ela decretou que nessa data seria comemorado o Dia de Todos os Santos. Então, 31 de outubro é a data do Halloween, e dia 1º de novembro é comemorada o Dia de Todos os Santos, onde a gente homenageia todos os santos e mártires também, perfeito? Homenagem, reza e tudo mais para todo tipo de santo que existe, perfeito? Então a Igreja Católica tentou mais uma vez derrubar uma festa pagã, criando uma outra por cima, mas infelizmente não conseguiu. Então a origem do Halloween começa a partir daí, do povo celta, dos povos druidas, e vem vindo, evoluindo conforme o tempo foi passando. Perfeito. Lembrando, galera, que a gente sabe que por mais que a Igreja Católica tente derrubar alguma festa pagã e crie outra por cima, ela sempre acaba pegando alguma tradição e costume daquelas festas pagãs. E com o Halloween não foi diferente. E com a festa do Dia dos Santos, 1º de novembro, também não foi diferente. Ela pegou costumes e tradições daquela festa pagã, como sempre fez, e nunca deu o braço a torcer. Perfeito. Conforme o tempo foi passando, lá pela Grã-Bretanha, lá pelas bandas ali, rolou-se um outro costume onde as pessoas, crianças e adultos mais pobres, começavam a bater de porta em porta, oferecendo orações, né, para aquelas pessoas, para outras pessoas, em troca de bolos e doces, né? Esse feito era chamado de souling, perfeito? E os bolos que aquelas pessoas entregavam para aquelas crianças ou adultos pobres que ofereciam em troca suas orações era chamada de soul cakes, que seria bolos de almas. Então o que acontece? Naquela época, as pessoas batiam de porta em porta, oferecendo: oi, eu posso oferecer uma oração para a senhora ou para o senhor? Meu pai está aqui, a gente vai oferecer, mas em troca a senhora pode me dar um docinho, um bolinho? Ah, beleza, pode ser, tranquilo, ó, toma um bolinho, tá, vou rezar para a senhora, vou rezar pelo senhor. E era feita essa troca. Era uma tradição chamada souling, na qual existia essa troca. E essa troca era chamada de soul cakes, que seria chamado de bolo de almas. Perfeito? E aí, conforme o tempo foi passando mais ainda, os imigrantes, né, os imigrantes irlandeses, quando eles chegaram na América, eles trouxeram esses costumes, né, com eles para os Estados Unidos. E a partir daí se criou o tal do Trick or
Treating, né? Se é que eu estou traduzindo corretamente, galera, que seria hoje como a gente conhece o doce e travessuras. Então, vamos voltar a fita mais uma vez, só um pouquinho. Tudo começou pelos druidas e celtas, depois passou pelos católicos, pelo cristianismo, depois teve aquela tradição das pessoas baterem nas portas das outras e oferecer orações em troca de doces. Aí veio os imigrantes irlandeses, trouxeram essas tradições com eles, trouxeram e levaram para os Estados Unidos e renovaram elas. Deram uma nova cara, com outras características, digamos assim, e daí se uniu e se tornou o doce com travessuras. Doces ou travessuras, que é o que a gente conhece. Resumindo, galera, o Halloween passou desde aquela época dos druidas até o dia de hoje uma mudança radical, se tornando o Halloween que a gente conhece hoje em dia. Mas, Rafael, aquela questão do véu do mundo dos vivos e mortos ser fina para um passar para o mundo do outro ainda existe? Existe, galera. Não é porque o Halloween evoluiu e mudou daquele tempo para os dias de hoje que não quer dizer que o mundo dos mortos, o véu que divide o mundo dos mortos e dos vivos, não continue fino e os espíritos entrem para o nosso mundo. Na verdade, galera, para ser bem sincero para vocês, os espíritos sempre estiveram conosco o tempo inteiro. Não precisa de uma data específica de Halloween para eles virem ao nosso mundo ou estarem com a gente. Simplesmente nessa data de Halloween é uma data mais forte, onde o véu realmente fica mais fino e a passagem dos mortos para o nosso mundo fica mais fácil. Eles nunca deixaram de estar aqui com a gente, só que nessa data em específica a facilidade que eles têm é maior. Percebam e entendam isso, perfeito? Então o que acontece? Hoje em dia, galera, a gente tem o doce com travessura. A gente tem aquelas casas enfeitadas com criaturas, monstros, aranhas, esqueletos, demônios, bruxas, vampiros, lobisomens, abóboras, toda essa gama de elementos de ocultismo, misticismo, demônios e tudo mais se juntam nessa data e noite de Halloween, né? As crianças, naquela época, eu falei que as pessoas batiam de porta em porta para oferecer orações. Hoje em dia, não. Essa parte foi pega e evoluiu. Hoje em dia, as crianças se fantasiam de fantasmas, bruxas, monstros e batem em casas pedindo doces. E se caso tu não dá um doce, elas fazem travessuras com você. Então é aquela troca. Ou você me dá um docinho, ou eu faço uma brincadeira travessa contigo. E eu te pergunto uma coisa, vocês sabem o porquê que as pessoas se fantasiam de espíritos, fantasmas, demônios, bruxas e tudo mais? Nessa data específica, justamente por causa do véu que fica mais fino e facilitando a passagem dos mortos para os vivos. Porque se eu me fantaseio de qualquer coisa, seja ela qual for, e vago pela noite, brincando com os meus amigos e tudo mais, se tem algum espírito ali passando na hora por mim, ele não vai me reconhecer, porque ele vai achar que eu sou igual a ele, ou uma coisa pior ou indiferente. Mas ele não vai passar, ou seja, as fantasias que as pessoas hoje em dia utilizam, elas são como uma camuflagem para você se proteger de espíritos que vagam e andam no nosso mundo hoje, nessa data específica. As velas que as pessoas esculpem, né, em abóboras ou até mesmo pepinos, que antigamente isso aqui, ó, da abóbora ser esculpida nessa carinha, isso veio de antigamente, galera. Entendeu? Antigamente eles esculpiam essas carinhas em pepinos. E essa tradição foi trazida pelos irlandeses também. Só que aqui nos Estados Unidos, eles esculpem abóboras.
eles acendem essas velas, essas lanternas, sabe para quê? Qual o significado de uma vela? Para poder iluminar a passagem do espírito naquela data comemorativa específica que é o Halloween. Ou seja, o Halloween, ele tem essa série de coisas, essa série de elementos, de tradições antigas que vieram lá de trás e foram trazidas para cá. Com uma cara nova, com uma roupagem nova, sim, com certeza, mas não deixa de ter suas raízes antigas inclusas nela. Perfeito? Isso é o Halloween que a gente conhece. Mas vale salientar também, galera, que o Halloween de hoje em dia, se vocês forem parar para pensar, ele é se a gente for olhar por um outro lado, uma outra visão, vamos botar uma visão de crente, uma visão de igreja. É uma festa demoníaca. Porque se tu for parar para pensar, a gente só cultua e a gente só gosta de ver, curte coisas do mal, que seria bruxas, vampiros, lobisomens, demônios, espíritos, caveiras, mortes, espíritos endemoniados, possessão demoníaca. Os filmes e séries que a gente vê hoje em dia são elementos fortes para a gente também trazer como enfeites do Halloween, como aquele Witch, a Coisa, Jason, Fred, Brinquedo Assassino, que é o Chuck, né? E por aí vai, e por aí vai. São tudo elementos do mal que, segundo a visão da igreja, a gente comemora uma festa maligna. A gente comemora ao lado do mal, ao invés de comemorar ao lado do bem. Essa seria a visão resumida e mais específica do olhar de uma igreja. Mas a gente sabe, como nós, bruxos, bruxas, praticantes e tudo mais, a gente não vê por esse lado por completo. A gente sabe que existe o mal, mas a gente não vê isso aí. A gente vê como uma festa antiga, uma tradição antiga comemorada pelos povos antigos. E a gente tenta trazer um pouco dessa comemoração, desse culto para os dias de hoje. Perfeito, galera? Então, essa é a origem do Halloween, sem mais nem menos, sem tirar nem pôr. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa aula. Se gostaram, curtam, deixa o like, ative o sino das notificações e não esqueça de comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa aula. Alguma coisa que eu esqueci de comentar, deixa aqui no comentário o que eu esqueci de falar mais sobre o Halloween, né? O que você gostaria de outros tipos de temas que eu poderia trazer também como outras festas pagãs também. Perfeito, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado e um beijo no coração de cada um de vocês e que os monstros e bruxas e outros tipos de criaturas espirituais te acompanhem nessa noite de hoje. Até os próximos vídeos.